Nosso tema hoje é insônia, um assunto muito frequente, especialmente nas grandes cidades, em que a correria é cada vez maior, o tempo para dormir é cada vez menor, mas todo mundo pode sofrer com isso. A gente vai conversar sobre o assunto nesse bloco. Nosso convidado, o doutor Luciano, vai ajudar a gente a entender. Doutor, tem gente que tem sono, mas não consegue dormir, ou tem um sono de péssima qualidade, e tem gente que não tem sono, e aí acaba dormindo 2, 3 horas por noite. Nas duas condições, a gente pode dizer que é insônia? Insônia, na verdade, é a pessoa que não tem dificuldade para dormir. Ou ele demora para dormir, ou eventualmente ele dorme rapidamente, mas depois ele começa a apresentar muitos despertares durante a noite. De forma que insônia, agora, muitos pacientes, as pessoas procuram o médico e falam assim, eu não estou dormindo bem. Então, a gente chama de insônia o não dormir bem. Mas é claro que tem distúrbios do sono, né? Por exemplo, problemas respiratórios, a apneia do sono, Sim. que é um quadro já diferente, quer dizer, o tratamento é diferente. A doença é outra e doença a é insônia é outra. uma consequência. E a insônia pode a pessoa falar, não, eu não durmo bem. Então, cabe ao médico, né, fazer esse diagnóstico. Mas insônia é o não dormir, quer dizer, é a pessoa que vem dizendo que não consegue dormir. E quais são os tipos de insônia? Hoje, a gente coloca assim, né? Claro, tem as insônias chamadas agudas e as insônias crônicas. O grande problema médico são as insônias crônicas. São aquelas que duram meses, anos e às vezes durante toda uma vida. Porque a insônia aguda, na verdade, a pessoa que tem uma insônia de uma noite, por exemplo, que a gente chama de insônia aguda ou situacional ou transitória, Um período de desafio? uma semana. Geralmente ele sabe por que ele não está dormindo. Sim. Se a gente tiver um problema, vamos dizer assim, para resolver, uma conta, né, Uma doença na eventualmente família, uma doença em uma família, mudança. Um ambiente totalmente diferente, que impeça a gente dormir, vamos dizer assim, naquela noite, o indivíduo passou aquela situação, ele volta a dormir normal. Então ele nem procura o médico, ele sabe por que ele não dormiu. Sim. A insônia crônica é o grande problema. Depois a gente tem insônias decorrentes de várias causas, né? Que são as causas da insônia. Insônia com depressão, insônia porque o ambiente não é adequado, insônia por ansiedade, por estresse. Então aí a gente entra em todos os tipos de causas para insônia. Insônia que a pessoa tem dificuldade para começar a dormir, a gente chama de insônia inicial. E tem aquelas insônias que a gente chama de manutenção, ou seja, ele até dorme rapidamente, mas ele não mantém o sono. Ele começa a acordar e cada vez que acorda, dificuldade para começar a voltar a dormir. Que é a mais comum. Se a gente imaginar hoje, mulheres acima de 50 anos, geralmente tem essa insônia de manutenção. Dorme rápido, mas não consegue dormir por muito geralmente. tempo. Acaba acordando depois de 2 rápido. horas começa a despertar e aí vai fala aquele sono picado, superficial, que vai até de manhã. Vamos pensar um pouco então em incidência. O que é mais comum na população? A insônia aguda ou a insônia crônica? A gente não sabe exatamente. Que aguda não tem aguda estatística, né? As pessoas não tem. acabam não procurando médico, Mas não eu tem como acredito medir. que insônia aguda é extremamente muito Comum. frequente. Acho que todos nós nos E a já gente não pode apresentamos dizer que é uma um noite. problema. Que não seria um problema. Seria uma situação, é um como Exatamente. estado. Agora, a insônia crônica, e hoje a gente considera a insônia crônica como uma doença, a gente coloca em torno de 15% da população. Adulta. Adulta. Não, 15% praticamente, se a gente imaginar a população Geral. como um todo. Se a gente imaginar, então, por exemplo, eu falo mulheres acima de 50 anos, que é onde a incidência é maior. A incidência vai ser maior também, né? Vai se concentrar mais nessa faixa etária. Agora, insônias, se a gente imaginar 15% da população, ou numa idade adulta até um pouco mais, é muita gente. Se você imaginar em termos de 15, 20% vamos dizer, na população do Brasil, quantas insônias, né? Quanta gente está dormindo mal. Agora, tem insônias de outras causas que também... A pessoa pode ter, por exemplo, uma depressão, uma doença psiquiátrica, mental, e não dormir bem. Ele tem uma insônia. Não é insônia doença, é insônia que está ligado... Sintoma, exatamente. A gente chama até de insônia de sintoma, porque é sintoma de uma outra doença. Então, se a gente começar a somar todas as causas de insônia, a gente vai passar de 30%, seguramente. E aí a gente imagina quantas pessoas todos os dias estão sofrendo esses prejuízos
da perda do sono e de não conseguir dormir do jeito certo, o tempo certo. E esses sintomas começam a aparecer depois de quanto tempo, doutor, esses prejuízos? Olha, a gente considera 3 meses, né, de insônia para a gente já ter a insônia crônica. Existe a insônia assim, se você pensar uma noite mal dormida, você vai ter repercussões no dia seguinte. Todos nós, se a gente dormir mal uma noite, no dia seguinte a gente está Mais cansado? com cansado, sonolência, déficit de atenção, concentração, memória, tudo isso. O que hoje a gente fica mais preocupado é esse indivíduo que está dormindo mal, como será aquilo que a gente estava comentando em relação ao dormir pouco? Como será daqui a alguns anos? Quer dizer, os estudos têm mostrado que a médio e longo prazo a gente terá repercussões físicas, emocionais e mentais. Então, esse é o grande problema de uma insônia crônica, né? Como isso vai repercutir na vida desse indivíduo depois de alguns anos, dormindo mal. Agora, é claro que o contexto de quem dorme mal, do insônia, tem muitas outras coisas. Ele geralmente é estressado, ele tem problemas de ansiedade, tem um componente de depressão, toma remédio de maneira inadvertida, quer dizer, remédios, abusa, né, de medicamentos, e isso tudo vai também Piorando a situação. piorando a situação. É uma bola de neve aí que vai piorando tudo, né, todo o quadro. E é por isso que o tratamento também não é assim tão simples, não é o mesmo tratamento para todo mundo, porque tem que levar em consideração Exatamente. as particularidades de cada pessoa. Exatamente. Geralmente tem um quadro de ansiedade e esse tipo de estresse associado, doutora, à insônia? Geralmente tem. E é muito comum, né, o insônia começar a colocar o não dormir, quer dizer, o dormir mal, como se fosse a causa de todos os problemas que ele tem na vida. Então aí piora. Ah, bom, estou estressado porque eu não dormi bem. A minha ansiedade piorou porque eu não dormi bem. Estou engordando Estou porque eu não engordando dormi porque eu não bem. dormi bem. Entrei em depressão porque eu não... Então o sono começa a ficar o centro de todo esse problema. Então ele tem que resolver o sono para ser feliz, vamos dizer assim. Quando o problema a gente sabe que não é só dormir bem ou dormir mal. É toda uma vida que não está bem. Tem que ser equilibrado. Né? A qualidade de vida dele está ruim. A parte emocional está ruim. A vida familiar às vezes está ruim. Então tem todo hábitos, vamos dizer assim, que está tudo, muitas coisas erradas. O uso de medicamentos, bebida alcoólica, né? Que o indivíduo bebe à noite. Então é uma somatória que vai piorando então a qualidade desse sono. O senhor falou bastante sobre as mulheres acima dos 50 anos, que é uma faixa etária em que é mais frequente. A gente pode associar isso ao climatério, à menopausa, às questões hormonais ou mais as questões emocionais que a mulher enfrenta nesse período também? É tudo isso. Se a gente imaginar, por exemplo, eu falo que a mulher no climatério, na menopausa, é um momento de grande turbulência para a mulher. Porque não é só o problema, tem problema hormonal, problemas físicos, problemas emocionais, problemas afetivos, problemas familiares. Então, existe uma grande mudança, não só física, como emocional na mulher, quando atinge, né, a fase da menopausa. Então, é o momento que muitas vezes, né, aquela mulher começa a apresentar, então, o quadro de insônia. É muito comum. Por isso que a abordagem, ela é multifatorial. Você vai ter que abordar tudo isso. Quer dizer, pode ser com reposição hormonal? Até pode, depende da orientação do ginecologista. Mas você vai ter que ver a parte emocional, a parte afetiva, a parte familiar. Então, é esse contexto que envolve todo um tratamento, né, dessa paciente. E aí é importante que todas as pessoas que sofrem com esse problema, se você, amigo telespectador, amiga telespectadora, sofre com isso e até hoje não procurou ajuda, que você procure ajuda especializada, porque não dá para viver a vida inteira desse jeito. Você vai sofrer consequências, vai ter dificuldades e tem tratamento. Tem o que fazer. No próximo bloco a gente começa a pensar um pouco também sobre isso. Nós falamos sobre doenças que podem levar à insônia, mas tem hábitos também que nós podemos colocar no nosso dia a dia que ajudam ou que podem piorar a qualidade do sono. O nosso convidado vai trazer também algumas informações sobre estes hábitos. Nós vamos falar sobre como diagnosticar realmente por que você dorme mal, como descobrir qual é a origem desse problema e, claro, o melhor tratamento. Peço licença ao nosso convidado mais uma vez, a conversa continua já aqui no programa e você pode mandar também a sua pergunta para nós, 0310 07 940. E nós estamos refletindo hoje sobre a importância de conquistarmos esse silêncio na nossa alma, de conseguirmos parar um pouco, mesmo diante de tantos problemas, tantas cobranças, tantas pendências a serem resolvidas,
Porque se nós não conseguirmos manter o nosso coração em paz, não conseguiremos também resolver esses desafios. E convidamos você a continuar junto conosco estudando o livro Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 2º volume. Nós continuamos com a leitura do subtítulo Entrar no Silêncio, mesmo dentro da maior balbúrdia. E aqui o jornalista Paiva Neto continua falando conosco a respeito disso. Entrar no silêncio é estar na paz de Deus, mesmo que nos encontremos no meio da mais barulhenta praça, da mais violenta das cidades. Desafio ainda maior é vencer o ruído de nossa própria alma, quando a dor nos bate à porta. E superá-la não se resume em ociosa resignação. É necessário ir além, sublimando a dor, fazendo-a combustível para movimentar o mundo em nosso redor, elevando-o pelo exemplo da pertinácia e do trabalho, jamais nos deixando enredar pelas malhas da revolta. Quem alcança esse estado de espírito, em seus mais variados estágios, uns têm mais, outros menos, está apto a construir um mundo melhor. E é essa postura que nós devemos procurar no nosso dia a dia. Não quer dizer que nós vamos, nesse momento de silêncio, ignorar os nossos problemas, fingir que nada está acontecendo. Nós vamos, pelo nosso fortalecimento, procurar a solução, vencer os problemas, encontrar um caminho mais equilibrado, um caminho de paz. E aí nós vamos conseguir, em todas as condições, independente do que aconteça ao nosso redor, manter a nossa serenidade, manter a nossa tranquilidade de alma. E aí, com certeza, nós vamos melhorar a nossa vida e de todos que estiverem ao nosso redor. E esse não é o nosso objetivo sempre. E é por isso que nós devemos, então, investir nesses hábitos, bons hábitos para a saúde completa. Continue participando do nosso programa, ligando para a gente, 0310 07 940. O nosso telefone é à sua disposição para que você participe do momento ecumênico de preces. Peça por você, pela sua família. Vamos juntos nos fortalecer. Ligue para nós, aproveite o intervalo agora e a gente volta já já.